Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro. Atos dos Apóstolos 17 é o capítulo, versos de 22 a 34. Diz assim: Então Paulo levantou-se no meio do Areópago e disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e a imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda a parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Verso 32. Quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damaris ou Damaris, e com eles outros mais. Bom, queridos, a leitura aqui um pouco longa, mas se você tem acompanhado esta leitura, não apenas essa leitura, mas as nossas reflexões anteriores, principalmente a nossa última reflexão, nos versos de 15 a 21, você deve se lembrar, Paulo chegava a Atenas, fugido de Bereia, por conta da pregação do evangelho que ele pregava. E chegando em Atenas, você também deve se lembrar, ele fica perplexo, indignado, ou como diz o texto, ele fica revoltado com a idolatria dominante na cidade. E aí, então, diante desta triste realidade que ele encontra ali em Atenas, o que Paulo faz? Ele resolve pregar e pregar. Na sinagoga, aos judeus, aos gentios piedosos, nas praças, todos os dias ele não faz outra coisa em Atenas, senão pregar o evangelho. Mas, queridos, percebendo essa sua estranha pregação, isso na ótica daqueles filósofos gregos, muito principalmente por conta daquilo que ele falava sobre a ressurreição, o que acontece? Paulo é levado por esses filósofos epicureus e estoicos ao Areópago. Pastor, o que é filósofo epicureu? O que são os filósofos estoicos? O que é o Areópago? Eu não vou falar agora aqui, porque a gente não pode
parar agora, porque a nossa reflexão é longa. Se você tem dúvidas sobre esse assunto, depois você volta na nossa última reflexão, que foi no domingo, e o pastor explica estes termos aqui. E aí então o que acontece? Ele é levado até ao Areópago para discutir a sua pregação com o que nós poderíamos chamar de a nata da filosofia da época. E é aqui então, a partir daqui, que nós encontraremos um dos sermões mais importantes do Novo Testamento, bem como certamente é um dos sermões mais importantes da igreja cristã, da história da igreja, quando Paulo, por meio de uma brilhante percepção que ele tem aqui no Areópago, ele encontra uma rica oportunidade de prender a atenção de todos eles, ao chamar a atenção deles para um de seus próprios deuses, que é o Deus desconhecido. E aí nós vamos então começar a tratar ponto a ponto aqui a nossa reflexão. Vamos lá então, queridos. Relendo o verso 22. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Certamente Paulo está se referindo aqui, queridos, à quantidade enorme de deuses existentes na cultura grega da época. Eram tantas divindades que talvez existisse uma divindade para cada habitante de Atenas. E é este senso de religiosidade que Paulo percebe estar entranhado no coração de cada ateniense, que serviu como um trampolim, como uma deixa, poderíamos assim dizer, para que Paulo iniciasse a sua pregação. E aqui eu quero já deixar para os irmãos a nossa primeira aplicação de hoje. Estejamos atentos às coisas. Estejamos atentos às possibilidades, às oportunidades para anunciarmos o Evangelho a todo aquele que se encontra distante da revelação da salvação em Cristo Jesus. Mas vamos lá, prosseguindo aqui então com o sermão de Paulo, verso 23. Porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. E aí Paulo prossegue dizendo: porque esse que adorais o Deus desconhecido, sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. Então veja, queridos, que esta fala de Paulo certamente fez com que ele de fato conseguisse chamar a atenção deles. Fez com que eles parassem tudo, como que dizendo: olha, o tal Deus desconhecido de vocês, que está aí na placa, que está aí no altar, é exatamente o Deus que eu estou pregando. Que vocês estão dizendo que a minha pregação é estranha, eu quero dizer que eu estou anunciando este Deus de vocês, que é o Deus desconhecido. Então, com esta fala, com esta metodologia de Paulo de chamar a atenção destes filósofos, desses gregos, queridos, eu quero dizer o seguinte: certamente estava passando na cabeça deles algumas coisas muito confusas. Provavelmente eles estavam pensando assim: ora, as coisas estranhas que ele estava pregando na praça seria acerca de um de nossos deuses? Com isto então, Paulo prende a atenção deles, chama a atenção deles e começa a partir do verso 24 a descrever características deste tal Deus desconhecido, a divindade deles, supostamente a divindade deles, para aproveitar ali, obviamente, e anunciar o que? Verso 24: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. E o verso 26 ele continua nessa descrição: de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua
habitação. Então veja que nesta série de características do Deus desconhecido, está aqui estabelecido por Paulo aquilo que nós bem conhecemos acerca do único Deus, que Ele é o Criador. É isso que Paulo está dizendo, que este Deus desconhecido deles, na verdade, é o Deus Criador, e não apenas o Deus Criador, mas o Deus sustentador de todas as coisas. Queridos, e isso tem um significado incrível, se você principalmente nos acompanhou na última reflexão de domingo, porque você deve se lembrar que os epicureus, os filósofos epicureus, eles tinham em mente que o acaso é a razão de todas as coisas. E aqui Paulo fala, não, Deus é o Criador, mas não apenas Criador, mas é o sustentador de todas as coisas. No sentido de que o nosso planeta, o universo, não foi criado por Deus e lançado à sua própria sorte, segundo o pensamento dos epicureus, em que tudo na vida é obra do acaso. Não, mas Deus, além de criar todas as coisas, é aquele que impõe limites a todas as coisas. É aquele que não permite que o mar invada toda a terra. É aquele que preserva todo o cosmos, permitindo com que planetas, sistema solar se mantenham exatamente numa posição em que não haja um colapso no universo. Tudo nesta vida segue segundo aquilo que o Deus, sustentador de todas as coisas, assim preserva. Como lemos na Confissão de Fé de Westminster, que eu trouxe aqui no capítulo 5, que trata acerca da doutrina da providência. Veja o que diz a Confissão de Fé de Westminster. Pela sua muito sábia providência, segundo sua infalível presciência e o livre e imutável conselho de sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, todas as ações e todas as coisas, desde a maior até a menor. Este é o Deus desconhecido de uma parcela enorme da humanidade, que desconhece tais características. E aí Paulo continua no verso 27, descrevendo o Deus desconhecido, o Deus criador, e aí ele prossegue dizendo, para buscarem a Deus, se porventura tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Esse verso 27, queridos, é uma das partes mais importantes desse sermão de Paulo. Este Deus desconhecido, sendo descrito, sendo pregado por Paulo, Paulo está dizendo aqui nesse verso 27 que ele é um Deus transcendente. Pastor, o que significa isso? Ou seja, de que ele é totalmente outro, totalmente separado de nós em essência. Ele é santíssimo, ele é um ser espiritual para muito além das nossas vidas. Por isso que ele diz aqui, né, que tateando talvez o homem possa procurar, tentar achar esse Deus, porque ele é inalcançável em essência. Mas se Paulo prega aqui, apresenta aqui este Deus misterioso, desconhecido, como um Deus transcendente para muito além daquilo que nós somos e temos as condições de perceber, ao mesmo tempo, Paulo apresenta aqui um Deus também que ele é imanente, ou seja, ele é transcendente, mas ele também é imanente, ou seja, de que ele pode se fazer conhecido, de que ele pode de fato se fazer presente em nossas vidas, relacionando-se conosco. Por isso que Paulo diz assim, ó, bem que não está longe de cada um de nós. Exatamente como a própria voz profética, lá em Joel, capítulo 23 de Jeremias, na voz profética, quando o Senhor questiona o seguinte, Jeremias 23, verso 23, acaso sou apenas
Deus de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Interessante que essa palavra profética de Jeremias, ela é completamente contrária a um hino muito conhecido nosso, que a gente canta aí nas nossas igrejas. Você deve conhecer esse hino, né, que diz assim, ó: és Deus de perto e não de longe. Essa canção está equivocada na sua letra, queridos, porque a profecia diz que Deus é um Deus de perto, mas também de longe. E o que significa isso? Este Deus transcendente e este Deus imanente. É um Deus que, assim como na promessa de Cristo Jesus de que estaria conosco todos os dias, nos é uma realidade. Mas, pastor, enquanto tudo vai mal, e quando penso eu que estou tão distante dos caminhos do Senhor, penso eu quando estou tão distante da vontade de Deus para a minha vida, eu chamo para nós o Salmo de Davi, quando ele diz o seguinte: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ou em outro momento, ainda que eu faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Na verdade, Deus se mostra esse Deus imanente, quando por vezes andamos tão distantes dele, mas a sua graça e misericórdia nos alcança. Então, se essa é a sua realidade nesse momento, se você tem se sentido tão distante do Senhor, saiba que nesse momento em que nós estamos aqui expondo a palavra do Senhor, Ele está muito perto, falando ao teu coração. Mas aí ele prossegue então no verso 28, dizendo: pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Esse importantíssimo verso aqui, ele deve ser dividido em duas partes, porque ele contém aqui duas citações de poesias gregas antigas, que alguns estudiosos e pensadores pensam se referir ao poeta Aratus, ou ainda Epidênides, ou ainda Cleantes. Queridos, se é ou não é, não nos importa. Porque o que nós temos aqui é o seguinte: o fato de Paulo citar uma poesia deles, na primeira parte, quando ele diz, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, Paulo está afirmando a plenos pulmões para estes homens, como que dizendo o seguinte: é isso mesmo, é impossível desassociar a criatura de seu Criador. Queridos, é Paulo aqui dizendo a estes homens: como nós podemos rejeitar o Criador? Como nós podemos virar as costas para aquele que nos criou? Nós somos todos irmãos e devemos honra a esse Deus. E aí, queridos, na segunda citação, é uma segunda citação de um outro poeta. Ele diz o seguinte: como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. E ele vai acrescentar a citação no verso 29. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. O que nós temos aqui, queridos? Nós temos aqui Paulo, de certa forma, concordando com a poesia deles, mas apontando para a realidade que, de fato, como criaturas, todos temos uma mesma origem, e esta nossa mesma origem está no único Deus, Criador de todas as coisas, desconhecido, sim, daquele que ainda não recebeu a revelação do Evangelho da reconciliação por meio de Cristo Jesus. Então este Deus desconhecido dos gregos, ele está muito vivo hoje, quando homens, mulheres, nos dias de hoje, desconhecem o caráter de Deus e seu Filho Jesus Cristo.
E por fim, queridos, Paulo ele vai partir aqui para a conclusão de seu sermão, que é a parte em que ele vai trazer uma aplicação prática. Muito do que nós fazemos nas nossas pregações, não é assim? Nós pregamos e ao final da pregação a gente procura trazer a aplicação prática. O que eu devo fazer? O que isso significa? Conclusão e aplicação. E é o que Paulo vai fazer, queridos, aqui ao final do seu sermão, principalmente nos versos 30 e 31, quando ele diz: Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Portanto, queridos, a aplicação que Paulo traz em seu sermão aqui é muito simples e é muito válida para as nossas vidas hoje. Vamos lá? Primeira aplicação no verso 30. Deus não leva em conta os tempos da ignorância, portanto, o que ele faz? Notifica aos homens que se arrependam. É a primeira aplicação. Então, se você descobre que este desconhecido Deus é o único Deus, Criador e sustentador de todas as coisas, e que enviou seu Filho Jesus Cristo a morrer por nós, levando sobre si os nossos pecados, a aplicação é: arrependa-se dos seus pecados agora, imediatamente. Se não houver arrependimento, queridos, a partir de uma consciência de pecado, de que ofendemos a honra de Deus quando o ignoramos e o substituímos por quaisquer outras coisas, que foi o princípio aqui da percepção de Paulo ao entrar nesse sermão, quando ele viu uma Atenas completamente dominada pela idolatria. E você deve se lembrar que em nossa última reflexão nós definimos idolatria como algo para muito além do que algo reduzido a alguém se prostrar diante de uma imagem de escultura. Não! A idolatria é tudo aquilo que tira Deus do centro e substitui por quaisquer outras coisas, que pode ser internet, esposo, filho, dinheiro, qualquer coisa que tira Deus do centro da sua vida é idolatria. Portanto, isso ofende a Deus e você precisa se arrepender deste terrível pecado, a fim de que este arrependimento toque o coração gracioso de Deus. Se não houver arrependimento, queridos, mostraremos com clareza para Deus que queremos continuar a nossa vida sem a sua misericórdia, de que não precisamos dele. Assim é a realidade de tanta gente que vira as costas para Deus. E se isso for um fato na sua vida, olha aí a aplicação, queridos, conforme o verso 31, Deus estabelece um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Pastor, o que significa este dia? O que significa isto, queridos? A profecia de Joel nos explica dizendo, capítulo 2, verso 11 de Joel: sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível, quem poderá suportar? É o dia, queridos, em que esta era se findará, quando nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo voltará segunda vez a este mundo, e ali ele encerrará todas as coisas, separará a humanidade em duas partes, aqueles que estiverem à sua direita, que são aqueles que manifestam fé no Filho de Deus ao longo de suas vidas, bem como aqueles que estarão à sua esquerda, são os idólatras, aqueles que tiraram Deus do centro, que ignoraram o Senhor e que decidiram viver a sua vida, as suas vidas, segundo a sua própria sorte. Contudo, queridos, como bem dito por Paulo aqui, nesse dia o Senhor, por meio de seu varão, que é a expressão que ele usa, que é Jesus Cristo,
Ele julgará o mundo com justiça. Pastor, em que sentido o mundo será julgado com justiça? No sentido em que é justo que aqueles que não se arrependam sejam condenados. Bem como, queridos, é justo que Cristo justifica aquele em que manifestou fé em seu nome, no nome daquele que morreu em nosso lugar. E sendo esta a nossa realidade por meio da fé, é justo que estes que entregam as suas vidas a Jesus Cristo, ao Filho unigênito de Deus, sejam salvos. Porque Cristo levou sobre si a nossa condenação, ou o escrito de dívida que estava sobre nós. Aquele que morreu e ressuscitou nos dará vida com eles. Aquele que ressuscitou. E aí este é o ponto, queridos, em que os filósofos do Areópago não conseguem prosseguir em ouvir Paulo, em discutir com Paulo. Está lá no verso 32, quando é dito: quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. Até que no verso 33, a esta altura, Paulo se retirou do meio deles. Então, aqui, queridos, essa nata dos filósofos de Atenas, eles conseguiram ouvir toda a pregação de Paulo até esse ponto. A partir daqui, não tinha mais conversa. Acerca de ressurreição, eles não conseguiam conceber esta ideia. Eles não aceitavam qualquer diálogo a respeito da ressurreição. Para eles, a ressurreição era algo inegociável. Eles não criam nisto e ponto. Porque conforme nós vimos, a despeito dos epicureus e dos estoicos, uma das características de pensamento deles era que tudo se findava com a morte. Chegou a morte na vida do ser humano, acabou, não tem mais nada, não existe mais nada. E esta realidade do pensamento de epicureus e estoicos, infelizmente, ainda invade a mentalidade de muita gente hoje. E aí eu diria, que vida triste é a vida daqueles que não têm esperança de vida após morte. Triste é a vida daqueles que pensam que chegou o momento da nossa morte física, acabou. Somos eliminados da história, pronto e acabou. Queridos, mas segundo as Escrituras, não é assim. Paulo concordaria com este tipo de pensamento quando ele afirma assim em 1 Coríntios 15, 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, Paulo diz, somos os mais infelizes de todos os homens. Triste é a vida do ateu. Triste é a vida daquele que não tem esperança, e esperança em Cristo Jesus. Porque após Paulo falar acerca desta infelicidade de uma vida sem esperança, ele prossegue dizendo assim no verso 20 do capítulo 15 de 1 Coríntios: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, Paulo afirma, sendo ele as primícias dos que dormem. Ou seja, Paulo está dizendo aqui, afirmando nessa sua doutrina, de que com a ressurreição de Cristo dos mortos, Cristo nos abriu o caminho, ele foi o primeiro, por isso aqui a expressão as primícias. Então ele nos abre com a sua ressurreição este caminho para que no último dia desta era, no último dia, no dia da ira do Senhor, a minha vida, a sua vida, a vida de todo aquele que manifesta verdadeira fé no Filho de Deus, todos seremos ressuscitados neste último dia, a fim de vivermos por toda a eternidade com Cristo Jesus, em glória. Quem é suficiente para crer nessas coisas, queridos? Confessemos que não é fácil compreender estas verdades,
mas são verdades reveladas na Escritura. Então cabe a mim recebê-las, cabe a você recebê-las. E como Paulo aqui confronta esses filósofos, cabe a todo ser humano, originado do Deus Criador de todas as coisas, crer nestas coisas, porque é justamente a fé nestas coisas, ou não, que dividirá a humanidade ao meio em dois grupos: aqueles que adentrarão a glória do Pai e aqueles que herdarão a perdição eterna. Por isso, repito, quem é suficiente para crer nessas coisas? Verso 34, para encerrarmos: houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Alguns homens. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damaris, e com eles outros mais. Encerramos dizendo o seguinte, queridos: sempre haverá pessoas a serem alcançadas pela pregação do Evangelho. Daí o fato, então, como aplicação para as nossas vidas aqui final, que nós não devemos nunca deixar de pregar o Evangelho. Certamente por esse motivo de que sempre há pessoas que ouvirão a nossa pregação, que abraçarão a fé em Jesus Cristo. Certamente é por esse motivo que Lucas menciona aqui a conversão de Dionísio, um Areopagita, ou seja, se a maioria deles, ou todos eles, exceto Dionísio, de fato rejeitaram a pregação de Paulo quando ele entrou nessa parte de ressurreição e não mais quiseram ouvir, Lucas faz questão de citar pelo menos um que é Dionísio, Areopagita, recebeu, creu no Evangelho, creu na ressurreição de Jesus Cristo, foi profundamente tocado pelo Espírito Santo de Deus, assim como alguns outros. Então, queridos, se temos pregado o Evangelho e pouquíssimos frutos nós temos visto, de fato, de conversão, o que importa? Isso não tem nada a ver comigo nem contigo, queridos. O que importa, o ensino para nós é que preguemos o Evangelho. E o Senhor nos dará um fruto, ou 10, ou 50, ou 1000. Não nos importa. O que nos importa é pregar o Evangelho. Pregando-se ali o Evangelho na insistência de Paulo diante de uma cidade inteira idólatra, Deus pôde muito bem fazer ali a sua obra, porque houve pregação, porque houve quem pregasse. Que assim seja na minha vida e na sua vida. Deus nos abençoe, queridos. Deus nos abençoe e nos derrame a sua graça. Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro.